o destino do Cyclops, do Witchcraft e do voo 19 é realmente um grande mistério. Mas haveria uma ameaça comum à solta? Um desaparecimento sempre parece acontecer quando tem alguma coisa errada na atmosfera. Isso parece difícil de ser provado, já que as vítimas desapareceram no nada. Bem, acontece que existe pelo menos uma testemunha ocular que viveu para contar a história. Carrie Trentham, de Key West, Flórida, teve um terrível encontro com o Triângulo em 1995. Eu estava sobrevoando o litoral de Everglades e estava me sentindo muito bem. Mas, de repente, pareceu que alguém tinha posto um cobertor sobre o meu avião. Fiquei em total escuridão. As luzes da cabine começaram a piscar. A bússola começou a girar, mas não havia nada do lado de fora da janela, a não ser uma espessa neblina negra. Eu estava pensando, o que é que eu vou fazer agora? Como piloto, você deve confiar em seus instrumentos, mas eles estavam tão errados que eu não podia confiar neles. E, de repente, ela ouviu um barulho. Eu não sabia o que estava acontecendo. Aconteceu tão depressa. Eu estava numa situação de vida ou morte, onde eu não queria morrer. Então eu tentei nivelar as asas do avião, sem saber se eu estava de ponta cabeça ou na posição correta. Será que algum fenômeno atmosférico estranho interferiu no voo da Carrie? Se foi isso, então o que pode ter sido? Mais tarde, Carrie sobrevoará novamente o local para tentar entender o que aconteceu aquele dia. O Triângulo das Bermudas intriga observadores há anos. Mas se realmente quisermos aprender seus segredos, o primeiro lugar onde procurar é nas estrelas. Se olharmos em uma bússola na Europa, ela apontará para a estrela do norte. Os marinheiros confiaram nisso durante séculos. Mas se atravessarmos o Atlântico em direção à América do Norte, teremos uma grande surpresa. Cristóvão Colombo, com toda certeza, teve. Ele teve muito trabalho para convencer sua tripulação de que eles não iriam cair da beirada da Terra. Mas as coisas ficaram ainda mais difíceis quando ele chegou ao Triângulo das Bermudas e sua bússola apontou 6 graus da estrela do norte. Mas não foi só a bússola que começou a agir de maneira estranha. Luzes estranhas apareceram no céu à noite mais de uma vez. As histórias dos estranhos fenômenos que Colombo viu circularam durante centenas de anos. Navios e aviões vêm desaparecendo desde então. Mas nós só fomos perceber tudo isso nos anos 70, quando Charles Berlitz escreveu um livro que pegou o mundo de surpresa. Contos de desaparecimentos misteriosos fizeram desse livro um best-seller. Mas isso foi só o começo. Assim que a onda de publicidade começou a se espalhar, teorias das mais diversas começaram a aparecer, e os cientistas que procuravam os poderes dentro do Triângulo começaram a pensar que talvez o Triângulo das Bermudas não fosse o único. O naturalista Ivan Sanderson teve a ideia do que ele chamou de vórtices V's. Ele disse que tratava-se de áreas específicas do oceano, caracterizadas por violentas correntes marítimas, mudanças radicais de temperatura e anomalias eletromagnéticas. 2 dos vórtices mais vis eram o Triângulo das Bermudas e exatamente do outro lado do globo, um lugar chamado de Mar do Diabo. Perto do litoral do Japão, o Mar do Diabo é outro lugar supostamente responsabilizado por estranhos desaparecimentos. Ele chamou muito a atenção nos anos 50, quando 9 navios desapareceram no espaço de poucos anos. Sanderson sugeriu que esses vórtices, em particular o Mar do Diabo e o Triângulo das Bermudas, são marcados por estranhas rupturas eletromagnéticas. Talvez os barcos e aviões no Triângulo aumentem essas anomalias se estiverem presos dentro de uma frequência na área. Ou será que poderia estar acontecendo alguma coisa dentro da Terra que não podemos explicar e que esteja causando essas adversidades? Pode ser que encontremos uma pista do que está acontecendo na atmosfera do Triângulo através da história do piloto amador Bruce Gurnham.
No dia 4 de dezembro de 1970, Gernan estava voando perto de Bimini quando viu uma nuvem muito estranha do lado de fora da janela. Suas bordas eram acetinadas. Eu avancei e comecei a subir. E ela veio diretamente na minha rota de voo. Ele entrou na nuvem e, em minutos, seus instrumentos ficaram malucos. Miami, rádio. Não tenho certeza da minha posição. Estou dentro de um tipo de neblina. Vocês podem me ajudar? Os controladores de voo não conseguiam vê-lo no radar. Ele teve que se virar sozinho. Logo, Gernan percebeu que a neblina estava se aproximando dele. Gernan criou essa ilustração para mostrar o que viu. Parecia que sua única saída era a estranha abertura em U, logo à frente. Fui mais adiante e mergulhei. Depois eu notei que o túnel estava ficando menor. Luzes brancas piscaram em volta dele. Mas ele não estava em uma tempestade. Quanto mais eu entrava naquela nuvem, mais intensamente aquelas luzes brilhavam e mais rápidas elas se tornavam. Eu nunca tinha visto luzes como aquelas antes. À medida que Bruce atravessava o túnel, ele se fechava ao redor do avião. E aí, de repente, estranhas linhas haviam se formado em volta do avião e elas pareciam rachaduras e eu conseguia enxergar o céu azul do outro lado. Finalmente ele escapou do túnel e então olhou para trás. Quando eu olhei o túnel, vi ele se desmanchando e formando um tipo de caracol que começou a virar em sentido horário. Mas Gernan ainda não estava livre das nuvens. Agora ele estava correndo o risco de ser abraçado pelo que ele agora chama de estranha neblina eletrônica. Foi nesse ponto que a neblina grudou no meu avião. Seus instrumentos navegacionais ainda estavam malucos. Radar de Miami, pedindo identificação pelo radar. Finalmente, os controladores de voo o localizaram. Eles disseram que ele estava perto de Miami. Negativo, radar de Miami. Eu devo estar a pelo menos 150 quilômetros de Miami. Então, ele avistou a terra e percebeu que o radar de Miami estava certo. Ele tinha voltado à Flórida. Bruce acredita que o voo durou apenas 50 minutos quando deveria ter levado 80. Ele ficou 30 minutos perdido em algum lugar dentro do triângulo. Quasar acredita que o enigma da neblina eletrônica poderá ser resolvido não no triângulo em si, mas a milhares de quilômetros dali, ao norte, em Vancouver, no laboratório do físico amador John Hutchison. Hutchison ganhou muita notoriedade por causa de uma descoberta radical que ele afirma ter feito. Ele começou fazendo experiências com ondas de rádio e altas voltagens em seu apartamento há algumas décadas. Em 1979, ele afirmou ter se deparado com algo notável. Uma série de estranhos fenômenos que os crentes têm chamado de efeito Hutchison. Jan Quasar e muitos outros que acreditam no triângulo acham que o efeito Hutchison pode nos dizer muita coisa sobre o Triângulo das Bermudas. Hutchison afirma ter encontrado uma maneira de criar uma neblina eletrônica aqui em seu laboratório, similar a que o piloto Bruce Gernan vivenciou no Triângulo. Hutchison afirma que a neblina eletrônica, na verdade, cerca objetos metálicos e deixa malucos todos os equipamentos eletrônicos. Mas a neblina nunca aparece todas as vezes que Hutchison tenta criá-la. E Hutchison nunca anota nada. Ele confia em sua intuição ao tentar criar o efeito. Não é surpresa, então, que muitas pessoas ainda sejam céticas, incluindo o físico da Universidade de Georgetown, James Mattingly. Eu não sei que efeito possa ser esse. Pode ser que qualquer coisa que tenha acontecido na casa dele possa ser chamada de efeito Hutchinson. Não sei se isso inclui ele atravessando a sala de estar. E isso seria um efeito Hutchinson? Eu não sei. Hutchison é muito criticado, mas ele afirma ter provas. Ele disse ter conseguido filmar esse efeito. Infelizmente, temos 4 exemplos disso acontecendo com equipamento de câmeras, quando estávamos fazendo os testes. Hutchison concordou em nos deixar filmar uma experiência ao vivo. Muito bem, pessoal. Eu não sei o que vai acontecer quando eu ligar essa coisa,
quando eu ligar os receptores e outros equipamentos. Pode ser que haja um grande efeito, hein? Se o que ele diz for verdade, estamos prestes a ser abraçados por uma neblina eletrônica. Dentro dessa alcova, centenas de quilos de equipamento e um jarro de plástico envolto por uma folha de metal são suspensos por correntes. Hutchison diz que a voltagem aqui não é segura para seres humanos, então a equipe precisa ficar afastada. Então, tudo bem aí? O que está acontecendo aí, Owen? Tudo pronto? Tá legal. Espero que tenhamos uma neblina eletrônica. E se outras coisas estranhas acontecessem aqui, seria ótimo. Tem algum brilho aí? Hã? Tá, aumentem a energia. Embora as correntes vibrem levemente, a câmera não capta nenhum efeito estranho. Então, Hutchison aumenta a voltagem. Preciso adicionar alguns volts extras. Como vão indo? Então, estão indo bem? Então a experiência pega fogo. Alguma coisa está cheirando mal aqui. Tem alguma coisa pegando fogo, John? Alerta vermelho. O incêndio no pote de plástico significa que o show acabou. Mas isso não quer dizer que o efeito não exista. Pode ser apenas difícil testemunhar. Mas esse argumento não convence o Dr. Mattingly. Se é que tem alguma coisa faltando nisso tudo, é senso de contexto. Não tem como saber o que está acontecendo ali. Muito menos avaliar se vai continuar e depois tentar avaliar o que exatamente está por trás desse efeito. Mas e quanto aos próprios vídeos de Hutchison? 2 horas inteiras de efeito Hutchison filmadas. Metal amolecido, objetos levitando, neblina eletrônica. Se a única prova real está em vídeo, talvez a melhor coisa a fazer seja analisá-la. Tom Flynn e John Nickel são investigadores céticos que trabalham no Comitê de Afirmações sobre Investigações Científicas de Paranormais. Dá para fazer isso com tubos de borracha. Eles não acreditam no vídeo de Hutchison. Não sabemos quem o fez. Não sabemos sob quais condições. O vídeo pode ser totalmente falso. E as fotografias também a partir de algo falso. Os céticos não acreditam na neblina eletrônica, mas um homem a vivenciou 2 vezes. A maneira como ele a explica é como uma neblina, e parece muito com a neblina na qual eu estive. É como se você estivesse assistindo a uma TV preto e branco e de repente ela ficasse fora de foco. Anos após Bruce Gernon ter ficado preso na estranha neblina do Triângulo, ele a vivenciou outra vez. Dessa vez foi quando ele e a esposa estavam sobrevoando Florida Keys. Estávamos indo para o norte, para Everglades. E quando sobrevoamos Everglades, bem na fronteira, instantaneamente parecia que havia uma neblina sobre todo o estado da Flórida. Mas não era uma neblina comum. Bruce diz que era uma neblina eletrônica que grudou no avião. Então eu chamei Miami pelo rádio e o escritório do Tempo me disse que ninguém havia relatado nenhuma neblina em parte nenhuma da Flórida. A neblina seguia Bruce para onde quer que ele fosse. Então eu tive a sensação de que, se fôssemos em direção ao oceano, talvez conseguíssemos nos livrar da neblina, e funcionou. Será que alguém poderia ter poderes especiais capazes de atrair a neblina eletrônica em sua direção? Por alguma razão, sempre que voamos, vemos algo estranho. Estou quase chegando a acreditar que seja nosso avião. Para Bruce Gernon, suas repetidas experiências na neblina no Triângulo tiveram quase que um significado sobrenatural. Mas se existe uma explicação para tudo isso, existe um modo de testar. Carrie Trentham concordou em voltar ao Triângulo para aliviar seu sofrimento. Dessa vez com um copiloto experiente ao seu lado.
Em 1995, Carrie Trentham estava voando por dentro do Triângulo das Bermudas quando teve a sensação de que alguém havia jogado um cobertor em cima de seu avião. Seus instrumentos ficaram malucos e por um instante ela quase perdeu o controle do avião. Aconteceu tão rápido. Era uma situação de vida ou morte. Eu não queria morrer. Mais de 10 anos se passaram e Carrie ainda não faz ideia do que a atingiu aquele dia, mas está pronta para descobrir.